Nessa época de clássico, principalmente como é um caso sui generis, mas nós estamos doidos para acabar isso logo, porque tá difícil. Qualquer coisa que se diga, você desagrada uma outra parte. Mas dane-se, nós temos posicionamento aqui, vamos daqui a pouco expor. Olha aqui, tá tudo bem com você em casa? Que emoção ontem, né? Que vocês me proporcionaram. A minha filha entrando aqui, trazendo bolo, e o Banana chorando mais uma vez e tal, né? Mas enfim, os brutos também amam e choram, né? Então é o seguinte, daqui a pouco os nossos intrépidos comentaristas vão falar e muito. Nós iremos discutir sobre a polêmica do torcedor. Aliás, o torcedor atleticano que quiser, né, assistir ao jogo, vai ter que pagar R$1.000, né? Que preço módico. Né? Dia 26, então, para a grande final contra o Cruzeiro, vai pagar muito caro pelo ingresso. Em reunião na Federação Mineira de Futebol, na tarde de ontem, ficou definido que o ingresso para os atleticanos custará R$1.000. É muito barato, um preço muito bom. Haverá uma carga de 40% de meia entrada ao preço de 500, que também, que baita desconto, né? E vamos ouvir aqui o que disseram os presidentes Gilvan de Pinho Tavares. Aliás, o Calil não falou, só o presidente Gilvan de Pinho Tavares e o diretor jurídico do Atlético, Lázaro Cândido da Cunha. Inclusive, na saída da reunião de ontem, né, eles falaram aos microfones da rádio Band News FM. Então você acompanha agora. Nós vamos direto, né, Felipe? Então já vamos direto. Eu não quero mimimi, eu não quero ninguém em cima do muro. Eu quero que vocês falem o que vocês pensem. E dane-se xingamentos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Então eu começo com você, Cadu, que hoje você tá elegante pra cacete. Obrigado. Aliás, peraí. Desculpa, Felipe, eu viajei aqui. Eu tô tão doido pra ouvir os caras aqui que eu esqueci. Põe aí o presidente Gilvan e o Lázaro, e o doutor Lázaro pra falar, vamos ver. Disponibilizamos 2.000 e quase 3.000 ingressos para eles, muito maior, uma quantidade muito maior do que disponibilizado para o Cruzeiro no primeiro clássico. E fixamos o preço porque também a localização lá da posição em que foi destinado a localização para a torcida do Atlético é um lugar privilegiado do estádio, pode se chamar até de setor VIP, e é o que tinha com entrada disponível para a torcida visitante, que é o Portão A. E da forma como a Polícia Militar está querendo conduzir a coisa, de levar o torcedor visitante através daquela rampa do Mineirinho para a entrada direta nesse Portão A. Então coincidiu com o pensamento da Polícia Militar e o preço desses ingressos são preços iguais àqueles que serão colocados para a torcida do Cruzeiro, que não é sócio de futebol. O Cruzeiro ofereceu uma carga e descumpre o regulamento, tanto em termos percentuais quanto ao valor. E o Atlético se reserva, no prazo que lhe confere o regulamento, fazer a requisição na forma legal. Caso essa requisição não seja atendida, o Atlético poderá, se for o caso, adotar as medidas desportivas, existem medidas para isso, ou eventualmente judiciais o Atlético fará. Muito bem. A gente ouviu aí, ele estava discutindo aqui sobre as declarações do Calil, inclusive na entrevista que fizemos com ele na semana passada, quando o presidente do Atlético, Alexandre Calil, disse o seguinte: nós vamos aceitar o que o Cruzeiro quiser propor. 7, 8. Se o Cruzeiro mandar 7, 8, a gente pega o que mandar. Né? Então, quer dizer, o presidente disse uma coisa e o doutor Lázaro disse outra. Isso. Que agora eles estão exigindo os 10%. Eu vou repetir o que eu disse. A ESPN chegou a falar, estou... Né? Não dá para repetir o termo. Não, pode falar, estou cagando pela decisão do Cruzeiro e tal. É que a palavra é forte, mas tem que falar para a turma entender. Não tem frescura também, né, gente? Não, peraí, vamos falar. Eu até pedi para que esse programa para que esse programa passasse para as 3 da manhã, para a gente ter mais liberdade para falar palavrão, xingar e tal. Mas o Calil disse, sim. Agora é o seguinte, eu vou repetir o que eu disse hoje na Band News ontem, na sexta, na quinta da semana passada. Não tem mocinho na história. Não tem mocinho na história. Nenhum dos órgãos competentes envolvidos na promoção do clássico, nenhum é mocinho na história. Porque a promessa do ex-governador Antônio Augusto Anastasia não foi cumprida, de que teríamos clássicos com 2 torcidas, não foi cumprida. E se o Estado não oferece condição e empurra a resposta, é o que eu estou entendendo. Se alguém quiser se pronunciar e dizer que eu estou errado e corrigir o que eu estou dizendo aqui, o espaço está aberto. Ninguém quer segurar a bronca e ter responsabilidade. Então, se o Estado não dá, empurra para os clubes evidentemente não querem, não podem, né?
Porque, evidente, o clube não tem que ser responsável pela segurança do torcedor. Não tem. Então, até porque não tem, é um clube de futebol, né? Não é uma empresa de segurança. Então, aí entra o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, a polícia, e o Corpo de Bombeiros, evidentemente, está na dele. Ó, aqui não dá, tem que obedecer o espaço aqui, por causa da segurança e tal. E quem de nós vai discutir com um especialista do Corpo de Bombeiros? Não vai. Entendeu? Aí entra o Ministério Público e impõe aquele monte de questões e tal. Então ninguém quer. E aí quem perde na história? O torcedor, porque a corda vai arrebentar sempre para o lado mais fraco. Quem paga a conta da incapacidade, da negligência, da imperícia, da imprudência é o torcedor. Vocês estão entendendo? Então não tem mocinho. A torcida do Cruzeiro vai achar que o Calil é o bandido, a torcida do Atlético vai achar que o Gilvão é o bandido e o torcedor é que vai pagar a conta. Tudo bem, Ido? Que elegância, espetacular. Obrigado, está copiando muito o bem Ido hoje. Aqui, não, só para começar, essa história aí de clássico 50% para cada lado, eu acho que nesse caso, Everton, eu até entendo o que você quis dizer e concordo, mas eu acho que nesse caso nem chegou, nem entra no mérito de Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, porque os dois clubes não querem o clássico. Mas não querem por quê? Não querem Atlético... porque a responsabilidade da segurança vai recair sobre eles. Dessa vez, Ídolo, não foi por isso. O Atlético quis jogar no Independência e eu acho um argumento mais que plausível. Não, eu também acho, para deixar concordei claro. com a decisão do Calil. O Cruzeiro sempre, cada vez mais, vai ter o argumento do número de sócios ali no Mineirão, o que impossibilita a divisão 50% quando o Cruzeiro for mandante. Então, eu acho que, nesse caso, a gente nem chegou a essas análises técnicas de segurança, de corpo de bombeiro, de polícia, do governo, que também acho que nesse caso não tem culpa, para saber o que vai ter clássico 50% ou não. Antes de qualquer coisa, os clubes já decidiram, e o Cruzeiro também, o Atlético pode até ter se manifestado primeiro, pelo menos na mídia, nesse sentido de querer mandar o jogo no seu estádio, como um mandante mesmo, mas o Cruzeiro fatalmente também teria a mesma decisão, porque queria ali jogar com o sócio torcedor, então acho que nesse caso foi decisão dos clubes mesmo. Então, Cadu, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, os clubes decidem... E não acho que foi porque afinaram de querer responsabilidade. A preferência é que os clubes o Atlético quer jogar no Independência, mas é que os clubes, então, poxa, mas a promessa não era de duas torcidas no Mineirão ou no outro? No Mineirão. A promessa era essa. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte... Promessa que não foi cumprida. O clube não pode, gente. O clube não pode, nem Atlético, nem Cruzeiro, nem clube nenhum, pode assumir a responsabilidade, peitar o Ministério Público, peitar o Corpo de Bombeiros, peitar a polícia e falar, não, eu banco o jogo aqui com as duas torcidas. Não pode. É dever do Estado da segurança. Se o clube só tomar essa decisão... Eu sei que a decisão do Calil foi técnica. Eu vou tirar o Cruzeiro de lá e vou fazer jogar aqui, porque aqui eles nunca ganharam. Então vão jogar aqui, porque aqui é pressão mesmo. Todo mundo fala, todo mundo que jogou ali, todo treinador, todo dirigente. O presidente de São Paulo chama aquilo ali de Arapuca Mineira. O Muricy falou sobre isso. Não sei o quê. Então, a questão é essa. O clube toma determinadas decisões porque o Estado não dá segurança, não oferece. Agora, se alguém puder dizer, não, eu sei, foi uma decisão técnica, mas isso começou um dia e agora foi decidido mais uma vez que teríamos clássicos praticamente de uma torcida só. Isso foi decidido um dia porque alguém disse um dia que não ia dar segurança a mais. É isso que eu não entendo, sabe? Por que 50, 60, 70 anos a coisa aconteceu e agora não pode mais? Ah, não, mas é que o presidente acha que... Eu sei, a decisão foi técnica. Eu estou dizendo o seguinte, isso só acontece porque não tem mais segurança e outra coisa. O STJD está entrando de carrinho por trás dos clubes. Porque qualquer coisa que acontece é uma punição horrorosa aos clubes. Porque está no estatuto, que entendeu? A responsabilidade então fica difícil. Eu entendo toda a questão, mas acho que isso teve um começo. E o começo passou pelo STJD, por causa das punições, às vezes até muito radicais. Começo foi em 2013, e chegou até quem prometeu e não cumpriu. Em 2013, que a gente até recebeu na Esportes FM, trouxemos as torcidas, trouxemos os comandantes do policiamento e eles disseram, não temos como dar segurança. Começou ali a história toda e veio se arrastando. Quando a gente fala dessa questão dos 50% e que nem chegou a ser cogitado nesse clássico ou nessa decisão de Copa do Brasil, e que é uma coisa que eu acho que ninguém pode esquecer, porque se você... o desejo de ter uma coisa diferente passa pela reivindicação e passa pela sua luta de ser diferente. Mas o que mais me assusta
assusta nessa história toda, e a gente volta a ter como principal manchete nesse clássico a história do extracampo, o que mais me assusta, gente, e eu disse pro Calil, aliás, o pessoal tá precisando prestar bem atenção no que a gente fala, né? O pessoal falou assim, vocês não gritaram quando o Atlético resolveu da forma como resolveu. Nós gritamos, nós falamos, tanto que o presidente Alexandre Calil entrou aqui ao vivo. Então, e cobramos o que estava acontecendo. Então, o que mais me assusta, e até um amigo meu, depois que explodiu o negócio nas redes sociais, me mandou uma mensagem, e acho que é a mais pura verdade, que a humanidade caminha a passos de formiga. E por que eu estou dizendo que caminha a passos de formiga? Porque o que a gente vê, e aí acho que falta um pouco de entendimento do torcedor quando a gente coloca em determinadas situações, ou dizer assim, se pagou na mesma moeda, alguém aqui é maluco de dizer que não foi isso que aconteceu? Né? O que o Atlético determinou no Independência aquele dia, é aqui que eles podem ficar. E a polícia foi lá, olhou aquele cantinho e falou, não dá. Né? Porque o Atlético poderia ter liberado qualquer parte do Independência, mas ele liberou uma que não tinha a quantidade necessária para cumprir aqueles 10%. E todo mundo imaginava que não ia ter troco do outro lado. Claro, então está se usando a moeda. Pagou-se com a mesma moeda. E sabe o que mais me deixa chateada? Mas é questão do preço, né? Mas então, eu vou chegar lá. A questão do preço, do que foi, o Cruzeiro cumpre uma história que no mesmo setor dele, né, que vai ser vendido para o Cruzeirense, você vai ter o mesmo preço. Mas sabe disso tudo, o que me deixa mais chateada? Que se eles não conseguem resolver entre eles, a gente falou isso pro presidente aqui, num diálogo, de chamar o Gilvan, de colocar o Calil junto, se eles não conseguem resolver um clássico, como é que eles vão brigar com a CBF por um calendário melhor, por uma história melhor? Se eles não conseguem resolver o que acontece aqui entre eles, se eles não conseguem resolver isso, como é que eles vão brigar por arbitragem, por situações melhores? Sabe o que a gente tá vendo? É assim, ó, você fez isso pra mim, agora eu tô te dando troco. Olha só, eu tô te dando troco porque você fez isso pra mim. Gente, ação e reação. Nós estamos falando de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Nós estamos falando de um jogo que está decidindo um título importantíssimo. E quem protagoniza isso são situações que eles não conseguem conversar, dialogar, ter comunicação. E aí quer resolver o que em termos de futebol brasileiro? Isso é o que mais dói. Quando a gente fala assim, olha, eu gosto o futebol europeu, e o pessoal acusa a gente de pensar sempre no elo dourado, da coisa que pode mudar. Sabe o que a gente está falando? De coisa básica, de comunicação, de conversa. Isso tudo poderia ter sido evitado. E quem mais pagou nessa história foi o torcedor. E sabe o que dói? É o torcedor achar que você não está defendendo ele. Você está defendendo tal presidente que fez isso agora ou tal presidente que fez aquilo aquele dia. Tão errados os dois. O erro é dos dois. E me assusta que eles ainda queiram fazer alguma coisa em termos de futebol nacional. Júnior Brasil, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Eu vou traduzir o que virou o clássico. Reunião de condomínio. O cara só pensa nele. Que era propaganda da Tigre, inclusive. É a propaganda da Tigre. É a briga, o pau cantando, não há comunicação, não há diálogo. Acho que nem com o Tigre eles iam concordar. Não, ali não ia. Ali não há. Então vamos traduzir falando com muita calma, porque vocês falaram muito bem. Primeiro, não concordo quando o Cruzeiro anunciou o direito de levar seus 1.871 torcedores. Deveria ter levado. O Atlético não agiu, no meu modo de entender, correto, quando só ofereceu um setor e um setor que não comportava aquilo que rezava naquele momento dos 10%. Poderia ter estudado uma outra alternativa, falou, PM, está aqui esse local, a PM, não, aqui não dá, só dá essa carga. E foi o que aconteceu. E era mais do que previsto, era mais do que sabido que haveria um troco. E houve sim, o Cruzeiro procurou pagar na mesma moeda. E mais, quando o Cruzeiro abre mão e não leva seu torcedor, o Cruzeiro está encontrando uma alternativa para que o torcedor do Atlético também seja penalizado quando se coloca o ingresso a R$1.000. É isso que está acontecendo. Agora, quem começou, claramente, óbvio, evidente, numa falta de diálogo, correndo contra o relógio, o Atlético quando fez isso. O que era o caminho? Isso é evidente. Era torcida única, era o caminho daquilo que foi falado pelo presidente Calil, daquilo que eles disseram. Era torcida única, nada disso estaria acontecendo. E aí o Atlético só oferece um setor, o Cruzeiro, para mim, volta a dizer, não deveria ter aberto mão de não levar uma parte de seus torcedores, abriu mão correndo contra o tempo, mas poderia ter feito a venda com toda tranquilidade em menos de 24 horas, quanto a isso eu não duvido, tem competência para isso. E aí, a gente já esperava alguma coisa. Coloca um setor, que é a mesma alegação do Atlético. Olha, é o único setor que tem um fluxo e a polícia garante a entrada do torcedor, a exemplo da Independência. A mesma situação. E aí o que vai ser feito para que o torcedor do Atlético não vá, porque nós renunciamos?
R$1.000. Então, é o que acontece. Agora, quando a Edmara, o Cadu e vocês pontuam que falta diálogo, falta. É inconcebível, vivendo o maior momento da nossa história, e aí cabe para os dois, pela falta de diálogo. Então, foi tudo dito, tudo claramente, aonde que começou a necessidade que a gente imaginava que ia haver o troco, ou aconteceu o troco, mas a falta de diálogo no maior momento do futebol mineiro é triste. Agora tem um detalhe, o Cadu quer dar mais um pitaco sobre isso. Eu falei aqui da promessa do ex-governador, mas tem um detalhe, né? De repente o ex-governador prometeu e os clubes não decidiram não aceitar. Assumiram isso. De repente o ex-governador Antônio Anastasia disse, olha, o Estado vai dar segurança. E os clubes disseram, a gente não quer. Senão já tinha sido eu estou dizendo, eu estou trabalhando em cima de hipóteses, né? Trabalhando em cima de hipóteses. Mas, de repente, isso pode ter também acontecido. Agora, você não conseguir sentar. Você não conseguir sentar, né, para decidir uma coisa que, ao longo desses anos, de 93 anos de rivalidade, uma coisa corriqueira. É uma vergonha, né? Você faz uma arena como é o Mineirão, tenta melhorar para o público, e nem estou dizendo que está efetivamente muito melhor, alguns pontos melhoraram, outros não, mas você tenta oferecer uma condição e os clubes não ajudam. Os dois torcedores pagaram. Quando o torcedor do Cruzeiro não foi na Independência, acabou pagando o pato. Agora é pagar o pato literalmente. Paga o pato, porque dá para quase comprar o Alexandre Pato com o valor do ingresso. É verdade. Se chutar todo mundo, né? Pois não, Cadu, você quer falar também? Olha, me parece muito claro, conversando com representantes dos dois lados, fazendo trabalho de apuração, refletindo, pensando ali com bom senso, eu acho que pode ter acontecido o seguinte, um famoso ruído na comunicação, o famoso mal-entendido no seguinte aspecto. O Atlético, de fato, se manifestou na imprensa, na ESPN, dizendo que, no começo de tudo, dizendo que pensava em torcida única, que não pediria os 10% no seu jogo, no jogo que fosse visitante. Na hora da reunião, foi lá, chegou e pediu. Me parece muito claro que o Cruzeiro encarou essa atitude do Atlético como uma tentativa, para usar o português claro, de dar uma pernada, de tentar levar alguma vantagem. Só que, ao mesmo tempo, muita gente do Atlético pensa e coloca que o Calil simplesmente mudou de opinião. E isso pode acontecer. Às vezes, no momento da entrevista, com muita antecedência, o cara falou que não queria 10%, depois conversou com seus representantes, com seu staff. O Atlético tem muita gente competente, muita gente importante ali, acabou mudando de ideia, o que pode acontecer. Então, às vezes, eu tenho a impressão, não a certeza, de que esse entrave ali no começo, simplesmente achar que mudou de opinião, sem má fé, sem nada, e o outro considerar que foi tentativa de pernada, houve uma briga, um conflito, e depois o Cruzeiro ficou pé da vida. Agora, e começou a querer... dos outros clássicos, das brigas, assim, e a própria, quando o Cruzeiro abriu mão de levar a sua torcida na Independência por conta da punição que aconteceu. Então isso é uma história que está ali atrás, não é uma coisa tão pequenininho, mas é pequenininho demais, é olhar para o umbigo. Eu estou olhando para o meu umbigo. É uma hipótese que a gente analisa tanta coisa, lê contrato, conversa... Eu fiquei com essa impressão, que às vezes pode ter acontecido isso, não estou dizendo que justifica. E tendo acontecido isso, aí não é ficar em cima do muro, mas não tem como dar opinião se foi pernada ou se foi uma simples mudança de opinião. Porque a gente não sabe, a gente não estava nos bastidores, a gente não sabe se o Calil conversou com o pessoal e depois, gente, realmente, vamos mudar a nossa estratégia aqui. Ao mesmo tempo não sabe se houve pernada, a gente não estava na reunião para ver como que isso foi dito. Então, realmente, em outros aspectos, a gente se posiciona de forma firme, muita gente fica infeliz, mas faz parte. Agora, nesse aí, não dá para saber, porque envolve algo que transcende a apuração, envolve algo que necessitaria que a gente tivesse nos bastidores dos dois clubes o tempo todo, quando só os envolvidos estão lá. Muito bem, olha, a gente segue com o programa e é um assunto que ninguém... É igual briga de família, né? Marido e mulher. Ninguém tem razão, sabe? E, infelizmente não dá pra gente não falar e também não dá pra gente ficar aqui até as 2 horas falando desse assunto, já que estamos entrando numa rodada de Campeonato Brasileiro. Pois não, Cadê? Não, só para completar, desculpa, não só
alguns aspectos a gente não pode colocar, porque a gente não estava nessas reuniões, como seria até equivocado, seria leviano tentar ser determinista, cravar, foi má fé ou o contrário. Não, ele mudou de opinião e não teve má fé. A gente não sabe ali, agora... então seria até leviano. O exercício jornalístico não permite isso. O cara conversando com torcedores em rede social, ele pode falar a opinião, não tem essa responsabilidade tão grande com a profissão. Aqui a gente trabalha com isso, então realmente não dá pra saber. Mas é bom lembrar que a gente tem o cuidado, né? E desde ontem a gente está falando com todo mundo, e é exatamente por isso que a gente está colocando a opinião aqui. E o jeito pessoal que cada um enxerga o que se entende como filosofia, como que é a vida e a condução de cada um na sua condição de jornalista, de opinar, enfim. E dentro desse contexto, né, de ter ouvido todos os lados, de saber o que é, eu queria pedir uma coisa para o torcedor. Né? Porque se ele é tão radical no pensamento, quando a gente está falando de classe, que é uma coisa que futebol, que ele discute todo dia, você tem N programas, você tem opiniões de todos os lados, você ouve todos os fatos, você vê tudo, né? Que ele tenha o bom senso de entender o momento e de entender que isso é uma coisa de diretoria, isso é uma coisa de bastidores, que nada tem a ver com o campo, com o que vai acontecer, com o cara que vai lá, com o atleticano que vai lá, com o cruzeirense que vai lá. Isto não é uma briga de torcida. Não foi o Gilvan que saiu vencedor porque colocou R$1.000 no ingresso, ou não foi o Calil que saiu vencedor porque o Cruzeiro não conseguiu levar o torcedor dele lá. Não existe. Isso não é um clássico à parte. É preciso que ele tenha essa noção. Quando a gente se preocupa com o torcedor, a gente se preocupa com esse torcedor que vai a campo, que torce, que é paixão. E se é paixão, que ela fique limitada naquilo, do campo, e que se tenha esse cuidado. Eu fiquei muito preocupada. É uma outra coisa que deve acontecer. Então a gente pede muita calma por parte do torcedor pelo seguinte, eu tive a oportunidade de escutar isso, de que tem sócio torcedor do Cruzeiro que está vendendo o ingresso para atleticano que quer ir. Eu ouvi isso de gente que inclusive já está comprando. Então, o atleticano, como uma alternativa para ir, ele vai estar misturado. Ele vai estar na autêntica reunião de condomínio, porque ele vai estar no meio dela. De repente, 4, 5 no meio do torcedor do Cruzeiro, o atleticano. Então a gente pede muita calma, que haja um esquema legal de segurança, porque é o ápice do ânimo, né? Você tem um Cruzeiro e Atlético decidindo um título. E é a alternativa que o torcedor atleticano está encontrando para estar presente e estar vendo o que vai acontecer. Então a gente pede de ambas as partes, gente, muita calma, não entrar nessa pilha de tudo que vem acontecendo por parte dos dirigentes. E a gente fala não é hoje não, é desde lá de trás. E uma outra questão importante também, você precisa torcer para o seu clube, e não para o presidente do seu clube. Exatamente. Não ser inimigo do outro. Porque o presidente vai ficar e o clube continua. Então torça para o seu clube, não para o presidente. Porque os caras brigam pelos presidentes dos clubes, né? É um negócio assim, bizarro. Não, os caras brigam. Agora, na verdade, só a verdade, aliás, vos libertará. Eu vou dizer para você uma coisa, que é uma frase nova. O torcedor perdeu mais uma vez. Perdeu, Playboy. Olha aqui, o Atlético enfrenta o Flamengo hoje à noite no Independência. A ordem na Cidade do Galo é esquecer a última partida, inclusive entre os dois pela Copa do Brasil, e buscar uma vitória de qualquer maneira, já que empatou contra o Figueirense. O clube entrou com um pedido de efeito suspensivo para que o atacante Diego Tardelli possa atuar hoje à noite. Luciano Dias, o Mr. Band, traz mais informações. Veja aí. Já virou tradição no Atlético. O último treino antes de jogo é igual a treino fechado para a imprensa. Foi assim nos preparativos para o duelo de hoje contra o Flamengo. Quando os jornalistas entraram, foi possível ver apenas o tradicional rachão. Aquele 2 toques sempre disputado, descontraído. A verdade é que este mistério todo não é só por causa do jogo de hoje contra o Flamengo no Independência. Por mais que os jogadores tentam disfarçar, está difícil não voltar as atenções para a decisão da Copa do Brasil na quarta que vem contra o Cruzeiro. A gente tem que fazer grandes jogos no Brasileiro, mas faltando 20 dias para acabar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, se for perguntar para mim qual é o jogo mais importante do ano, vai ser contra o Cruzeiro, porque é um jogo que a gente possa conquistar o título. Sim, é difícil esquecer o Cruzeiro, mas os atleticanos sabem da importância dos 4 últimos jogos do Brasileirão. Afinal, são 2 possibilidades para chegar à Libertadores do ano que vem. Tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Qual seria a possibilidade mais tranquila? Acho que os dois a gente tem possibilidade de chegar.
Vamos com tudo aí para quarta-feira agora contra o Flamengo. Buscar esses 3 pontos que a gente tem total capacidade também, tá entre os 4 no Brasileiro e quem sabe conquistar a Copa do Brasil. Lever Coupe aguarda a principal estrela para o jogo de hoje. O Atlético entrou com pedido de efeito suspensivo para Diego Tardelli e terá a resposta até o fim da tarde. O comandante quer escalar força máxima hoje contra os rubro-negros. Quero jogar sempre. A gente não vai tirar o pé. É um jogo, um clássico, onde todo mundo quer jogar contra o Flamengo, todo mundo quer entrar e dar seu melhor. É o Atlético em 2 frentes, decisões na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. A orientação é pensar jogo a jogo, por mais que seja difícil esquecer a final contra o Cruzeiro. Bom, e a pergunta que não quer calar é a seguinte: dentro daquela pressão de Copa do Brasil, caríssimos, é melhor atuar contra o Flamengo naquela circunstância ou atuar com o Flamengo como hoje, em que o clube vem tranquilo, não briga por mais nada, não vai cair, não vai para Libertadores e tal? Como é que fica a situação? Começo com você, ídolo. É difícil comparar, né, Everton? Porque são competições completamente diferentes. Você quer que eu te faça uma pergunta fácil? Não, mas é porque, com todo respeito, viu, porque você é um gênio da comunicação, só faz perguntas muito boas, mas eu achei que essa especificamente não fez tanto sentido. Porque o Atlético na Copa do Brasil conseguiu uma vitória histórica, épica, maravilhosa, sensacional. Só que chegou perdendo de 2-0, né? Então chegou numa situação pior do que num jogo normal, mas ao mesmo tempo é outra situação. Então hoje é um jogo peculiar em outro sentido, porque para o Atlético vale alguma coisa, não é uma decisão tão grande assim, mas tem ali um valor ainda que mediano, eu diria, não tão grande. E para o Flamengo o valor é 0, né? Porque o Flamengo não tem mais nada para fazer nesse Campeonato Brasileiro. A gente até falou ontem, daqui a pouco o pessoal vai estar de férias. Então, não sei não. Não dá para comparar assim, um jogo de Copa do Brasil que você perdeu por 2-0 com essa situação aí do Campeonato Brasileiro. É claro que aconteça o que acontecer, nada vai ser tão bonito quanto aquele jogo, né? Porque não tem a mesma circunstância. E acho que o jogador prefere, né? O jogador prefere aquele jogo, com aquele clima. Mas porque deu certo, né? Mas é porque deu certo. Mas então, assim, do Flamengo não prefere. Eu acho que a mobilização é diferente. Com aquela história. Hoje, claro que o Atlético vai entrar pensando nos 3 pontos, na necessidade de pontuar em termos de Campeonato Brasileiro. Mas tem uma rivalidade e tem a rivalidade, décadas, né? Mas é diferente. O que envolve, né? O que envolveu aquela classificação era uma outra história. Você tinha que mudar um contexto. Hoje você tem um time que vai ser um time mais ligado numa forma de jogar, já pensando, obviamente, em Copa do Brasil, porque eu acho que o time titular entra hoje e descansa no final de semana, então já vai estar pensando numa forma de jogar a decisão da Copa do Brasil, vai ser um time mais pensador em campo, mais determinado taticamente, diferente do que a gente viu. Brasil, eu quero tratar com você do assunto do Tardelli. Eu vi um tweet ali agora muito interessante, é uma pena não ter visto quem escreveu, sobre a questão das punições. O Guerreiro bate no árbitro e toma 3. O Tardelli xinga o árbitro e toma 4. Absurdo, né? E foi um fato curioso. O Felipe está fazendo apologia à violência, que falou, Tardelli, da próxima você bate no cara. Mentira, pessoal. Ele falou. Crianças, não é verdade. Não sigam esse exemplo. Mas aí eu pergunto a você. Aí eu te pergunto. Abre seu coração. Você acha que realmente foram 2 pesos e 2 medidas, ou seja, o Atlético foi prejudicado no tribunal e, de repente, até demorou muito para agir, para pedir esse efeito suspensivo? Claro que foi pelo tipo de punição, mas eu sempre falei, se você recorrer, essa punição cai por água abaixo. E o Atlético, estrategicamente, deixou e aí agora está na iminência de receber até às 6 horas essa liberação para ele jogar. Já está fazendo alongamento. Claro, agora... por que não entrou? O Atlético deve estar lá sendo exatamente, quer preservar o cara diferenciado, então o Atlético tem as suas justificativas. Agora eu entendo o seguinte, é um jogo que é mais tranquilo, contudo, aquilo que a gente falou ontem, você até brincou, o vestibular do Luxemburgo. O Nixon que, aliás, está com contrato renovado. O Luxemburgo quer mostrar o trabalho. O Nixon está sendo badalado como se fosse um novo Neymar, o Nixon do Brasil. Porque o Nixon que vem, Nixon a gente está investindo, o Nixon é o cara. E está sendo esse discurso da diretoria. Nixon. É isso que eu estou perguntando. Quem?
Ele mesmo, tá sendo badalado. É o cara para ano que vem, vocês vão ver, o Flamengo tem que manter. Inclusive ontem estava escutando muito sobre isso, até o Felipe Ximenes, que é um grande parceiro, grande amigo, ele falando, e todo mundo, há uma comoção no Rio de Janeiro, que o Nixon é um novo Maradona, um novo Neymar. Eles inventaram então, isso, assim, vê o Flamengo com o Everton, vê o Flamengo com o Gabriel. Você é amigo do Felipe Ximenes, é isso? Felipe Ximenes, grande amigo. Apesar de que tem muito tempo até tá bem, não bom, eu baseado então nesse bom relacionamento que você tem Felipe com o Felipe é um cara Ximenes, muito bacana. eu queria perguntar a você que diariamente traz algumas bombas, informações importantes aqui. O Atlético que você dissesse uma 15 jogos no Mineirão, tá? 15 jogos no Mineirão. Você queria uma informação? Peraí, que você não vai passar a informação. Peraí. Fecha no Brasil. Fecha no Brasil, peraí. Então você tem duas. Então peraí. Então ano que vem o Atlético deve fazer 15 jogos no Mineirão. Por que 15 e não 16, 14? Porque 15 mais ou menos, aqueles jogos principais, aqueles jogos grandes, aqueles jogos contra o Cruzeiro, contra o América e os principais jogos do Brasileiro contra times grandes. Devem ser. E aí isso é uma informação, né? É a notícia. Imagina a briga com o América para o negócio de 10%. Agora, uma outra informação. Fecha no Brasil. O Levir Coupe aí deve ficar, então. Deve, e um detalhe, também uma informação que eu recebi, que o contrato do Levi não vai ser um contrato curtinho, não. Deve ser um contrato um pouco mais longo. Até 2016? Não, acho que seria 3 anos. Aí iria 2017. Mais um ano. Que existe um papo quase de 3 anos. Outra informação, Brasil, outra informação, eu preciso de você. Não vou parar por aí. Não, tem mais uma. O Wagner, hoje no Fluminense, será jogador do Galo em 2015? Não, essa eu não tenho sobre essas Por que você não tem? Não, aqui, eu vi até a gente leu nas redes sociais, o Guilherme no Santos também, tá tendo muita especulação. O Jô vai pro Santos e o Damião vem pro Galo? Também já ouvi essa. Não só foi teria a oportunidade do Guilherme no Santos, aí foi desmentido e já ouvi esse papo. Jô por Damião, mas pra mim, o Jô vai aparecer no Quetaro, jogando ao lado do Ronaldinho Gaúcho. A gente divulgou semana passada, falou aqui, o Assis, o irmão. Como é que chama o time, Brasil? Quetaro. Querétaro, cacete. Querétaro. Até parece que você não acompanha todos os jogos do Ronaldinho lá. Eu vejo todos os jogos, mas aqui, ele tem um torcedor, que é aquele torcedor mais arraigado, ele pela intimidade, ele fala Querétaro. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Gilmar. Eu tenho uma informação bombástica aqui agora. Presta atenção. Eu falei com o Assis no último sábado. Eu até apoio esse áudio para rodar aí, mas como eu não consegui ver a autorização dele para rodar, eu não vou rodar. Eu conversei com o Assis, irmão do Ronaldinho, sobre a questão do Jô. E o Assis me disse o seguinte, presta atenção. Everton, temos interesse em trazer o Jô para o Querétaro. Ponto. Segundo, o Atlético ainda não se posicionou do que vai ou não fazer com o Jô. Ele trouxe a proposta. Se eles chegarem a um acordo, eu tenho total interesse em entrar no negócio e trazê-lo para cá. Mas antes eu preciso de um acordo definitivo entre Atlético e Jô. E parece que isso não aconteceu ainda. Mas ele trouxe a proposta, né? Ele não trouxe só essa, ele trouxe também do futebol turco. São algumas. Ele teve a semana passada aqui, teve com o Jô, ele está tentando resolver, até pela amizade que o Ronaldinho tem com o Jô. Me dá um medo dos dois juntos de novo. Não, mas o presidente também, a comemoração dos dois. Tem o Danilinho também. Fazer comercial. Mas conta pro presidente que para ter comemoração tem que fazer o gol. Então, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, preste atenção. Você quer ter uma TV por assinatura? É claro, é ou não é? Quer mais de 90 canais? É claro! Quer tudo isso com tecnologia de ponta? Claro que sim! Você quer pagar muito baratinho, mas muito barato? É claro, tá aí, é claro! Então você que é Claro HD TV, preste atenção. São mais de 90 canais, incluindo os canais abertos em HD da sua cidade. Nós estamos lá, hein? E com alta qualidade de som e imagem e a melhor programação na sua TV. Preste atenção, com canais de esportes, desenhos, filmes, séries e muito mais. Com Claro HD TV, além da melhor programação, você tem recursos de pausa ao vivo e gravação de seus programas favoritos em um HD externo. Olha só que bacana. Tudo isso, olha aqui, olha esse valor. Tudo isso por apenas R$ 49,90 por mês, com 2 equipamentos,
Um com plano fácil HD abertos e o outro com plano fácil para ser instalado em outro cômodo da sua casa, da sua residência. Isso mesmo, são 2 equipamentos. E, meu amigo, para você aproveitar ainda mais o seu Claro HD TV por apenas R$ 49,90. É muito barato, é imperdível. Assine já, mas tem que correr porque a promoção é por tempo limitado. Claro HD TV 0800 004 4550 e nós estamos lá, a Band HD tá lá. Eu vou para um break rapidinho, vou ali ligar agora para Claro e comprar o meu pacote e a gente volta em 2 minutos e na volta tudo sobre Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro, o jogo da quinta-feira. Até já. Os donos da bola. Oferecimento André Car Veículos, qualidade e confiança. Acesse André Car